A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecida como Ordem do Templo, é uma das mais fascinantes e misteriosas organizações da história medieval. Em pouco tempo, a Ordem dos Cavaleiros Templários tornou-se a mais influente organização militar, religiosa e financeira da Idade Média, tendo mais poder e riquezas do que muitos reis. Alguns dizem que esse incrível sucesso foi por causa dos templários serem depositários de muitos conhecimentos secretos, tesouros e relíquias sagradas. Saiba mais sobre esse assunto nesse vídeo. Este é o canal Coração Templário, seu canal de mistérios iniciáticos. Se inscreva no canal e agora mergulhemos nos mistérios. Sua fundação se deu no ano de 1119, com o objetivo de proteção dos peregrinos que iam para a cidade santa de Jerusalém. Um grupo de 9 cavaleiros, liderados por Hugo de Payens, recebeu um local muito especial para criar sua sede, o lugar do antigo Templo de Salomão, em Jerusalém. Será que essa escolha foi aleatória? Ou será que eles sabiam de algo que estava ali, enterrado desde tempos antigos? Escreva sua opinião nos comentários. O fato de estarem sediados nesse local inspirou o nome original daquele agrupamento de cavaleiros, que era Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Durante os anos iniciais da Ordem do Templo, os Cavaleiros Templários realizaram escavações nas ruínas do Templo de Salomão. Muitos acreditam que nessas escavações foram encontrados vastos tesouros, incluindo a Arca da Aliança. Especula-se que não só a guarda da Arca da Aliança esteve sob a guarda dos Templários, mas também várias outras relíquias sagradas, como o Santo Graal, o Santo Sudário e o conhecimento de segredos antigos. Independente do que é real ou não, é fato que aqueles 9 cavaleiros impressionaram pessoas importantes da época e ganharam grande poder e prestígio rapidamente, crescendo seu número de membros, posses e influência exponencialmente. O que fez essa organização, inicialmente tão pequena, crescer tanto e se tornar mais poderosa e rica que reis ou nações? Essa é uma boa pergunta. Embora não tenhamos todas as respostas, o resultado desse sucesso nós sabemos. Os Templários tiveram um papel relevante em várias áreas, tornando-se a mais influente organização militar, religiosa e financeira da época. Eles desenvolveram uma rede complexa de fortalezas por toda a Europa e o Oriente Médio, além de um sistema financeiro inovador, que muitos consideram precursor dos bancos modernos. Outra característica marcante sobre os Cavaleiros Templários foi, para a época, a inovação de reunir em um só homem ideais militares e religiosos. Historicamente, a separação entre o clero e os guerreiros era bem definida. Os clérigos se dedicavam à vida espiritual e ao serviço de Deus, enquanto os guerreiros concentravam-se em assuntos terrenos, como a guerra e a proteção de territórios. Contudo, os templários romperam com essa tradição, criando um novo modelo de cavaleiro que era simultaneamente um monge devoto e um guerreiro habilidoso. Esta fusão de papéis era radical para a época. Os templários faziam votos monásticos de pobreza, castidade e obediência, como qualquer outro monge, mas também eram treinados e equipados para lutar. E lutavam com uma bravura que impressionava aliados e inimigos. Eles representavam uma síntese única de fé e força, dedicados tanto à causa espiritual do cristianismo quanto à defesa física dos peregrinos e dos territórios cristãos na Terra Santa. Este modelo inovador de um monge guerreiro foi fundamental para o sucesso inicial da ordem.
Sua devoção religiosa lhes dava um propósito e uma justificativa moral para suas ações militares, enquanto suas habilidades de combate garantiam sua eficácia no campo de batalha. Isso não só fortaleceu a posição dos templários como uma força significativa durante as cruzadas, mas também lhes garantiu um lugar de respeito e influência dentro da sociedade medieval. São Bernardo de Claraval exerceu um papel crucial na modelagem do singular paradigma dos monges guerreiros, dos cavaleiros templários. Como uma figura proeminente da Igreja no século XII e um reformador da ordem cisterciense, ele foi fundamental na formulação da regra dos templários, infundindo-a com uma mistura inédita de fervor religioso e disciplina militar. Foi São Bernardo quem articulou a visão de que a guerra, quando empreendida em nome da fé, poderia ser uma forma de devoção e serviço a Deus. Essa perspectiva foi revolucionária, desafiando a noção tradicional de que a vida monástica e a prática da violência eram incompatíveis. Ele argumentou eloquentemente a favor dos templários, vendo neles a encarnação de uma nova ordem de cavalaria, dedicada não apenas à defesa dos territórios cristãos, mas também à purificação espiritual através do combate. São Bernardo, com seu prestígio e influência, não só garantiu o apoio eclesiástico para os templários, mas também ajudou a moldar uma identidade que integrava com maestria a austeridade monástica com a bravura guerreira, estabelecendo assim o arquétipo do monge guerreiro que viria a definir a ordem. O sucesso dos templários durou muito tempo. Mas após quase 200 anos de história, a Ordem do Templo sofreu seu golpe fatal. No ano de 1307, Felipe IV, o ambicioso rei da França, executa seu plano ardiloso na tentativa de eliminar a ordem e confiscar seus bens. Os templários, então, nesse dia trágico, sofrem uma coordenada, rápida e brutal perseguição, que leva à prisão de muitos templários, especialmente na França. Falamos sobre a prisão dos templários em outro vídeo do nosso canal, que explora a ligação entre os templários e a superstição que existe sobre a Sexta-feira 13. A ordem é dissolvida pelo Papa Clemente V no ano de 1312, mesmo os templários sendo absolvidos de suas acusações. O que aconteceu com o grande tesouro templário? Pois, quando os agentes de Felipe IV invadiram as propriedades templárias, esperavam encontrar vastas riquezas, mas os cofres estavam surpreendentemente vazios, como se os templários tivessem sido avisados e removeram tesouros, documentos e relíquias antes dos perseguidores chegarem. Deixe nos comentários sua opinião sobre o que pode ter acontecido com o tesouro templário. É importante ressaltar que, mesmo tendo o Vaticano absolvido os templários de heresia, isso não impediu a perseguição e execução de muitos de seus membros pelo rei Felipe IV e seus aliados. O destino trágico de Jacques de Molay, o último grão-mestre da ordem que foi queimado na fogueira em 1314, é um testemunho das forças políticas em jogo na época. Em alguns lugares da Europa, os cavaleiros templários foram protegidos devido à sua importância e contribuição para a proteção e desenvolvimento das regiões onde atuavam. Assim, foi-lhes permitido que prosseguissem suas atividades, mudando apenas a nomenclatura da organização. Esse foi o caso de Portugal, onde o rei Dinis I reorganizou os remanescentes da Ordem dos Templários e fundou a Ordem de Cristo em 1319. A Ordem de Cristo logo se tornou uma das mais influentes instituições de Portugal, e muitos de seus membros estiveram envolvidos em explorações marítimas. Inclusive, temos um vídeo aqui em nosso canal que fala sobre a ligação dos templários com a descoberta do Brasil. Portanto, a Ordem de Cristo representa a continuidade dos templários que atuavam em Portugal.
herdando não só homens e posses, mas também seus mistérios e segredos. Em outros lugares, a Ordem Templária também prosseguiu com outros nomes, ou então a partir de grupos mais secretos. Desde a supressão oficial da Ordem dos Cavaleiros Templários, na sua forma original, em 1312, muitas organizações surgiram reivindicando ser suas sucessoras ou inspiradas por elas. Algumas destas organizações buscam principalmente manter vivos os ideais templários, enquanto outras têm motivos mais seculares ou contemporâneos. Isso foi um pouco da história dos Cavaleiros Templários. Quantos mistérios ainda aguardam para ser desvendados? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Este é o canal Coração Templário, seu canal de mistérios iniciáticos. E até o próximo vídeo.